Bom dia. Sou sindicalista e trabalhador de alimentação, represento o setor de alimentação do Mato Grosso do Sul e a gente é muito participativo em conselho, desenvolvimento industrial, do PRODES, é, conselho do CIDS, da Previdência Social, e a gente vê que nós estamos num país em crise e o Sindicato Trabalhador da Alimentação, setor de alimentação, tem a data base mês de setembro, que a gente tem a data base para os trabalhadores, que a gente tem que renovar os acordos coletivos e a convenção coletiva dos trabalhadores, que coloca as cláusulas de reajuste, benefícios e causas sociais, defesa do trabalho, jornada de trabalho, muito essa questão. E a gente, como sindicalista, a gente fala que está negociando essa questão. Muito preocupado com a inflação no Brasil, que está em torno de 10% aí. Cada dia mais difícil de fazer o reajuste do trabalhador. E a gente vê a democracia num jogo político no país. Vimos aí a direita fizeram a manifestação sua, a esquerda também fizeram a sua manifestação do outro lado, que eu coloco que até foi gigantesca a manifestação da direita, dos bolsonaristas, e a esquerda, eu brinco sempre que foi com gado pingado que fizeram a manifestação do seu radicalismo, mas na verdade também discutir a questão dos problemas do país, empregabilidade, infração, essas questões. E só foge de não assumir que também que é a cabeça do juiz do Supremo Federal, porque o movimento sindical foi muito atacado também na questão sindical e teve súmula do Supremo que prejudicou muito o movimento sindical, levando num patamar de falência. A justiça foi, na verdade, uma traição do movimento social. Sempre julgou contra o movimento social, atacando. No governo do Lula, como eu coloquei, foi atacado pelos procuradores, caçando todas as contribuições das convenções coletivas. E o juiz foi dando as sentenças favoráveis para retirar essa contribuição, enfraquecer o lado dos trabalhadores brasileiros e que prejudicou o sindicato. E protegeu o lado da elite, do lado empresarial, no seu sistema S, com milhões e milhões de dinheiro que é recolhido na conta do Sistema S. Que tem uma lei que eles têm um desconto no INSS como verba pública para o Sistema S, que é o SES, SENAI, SESC e SENAC, então, e SEBRAE. Então, na verdade, o juiz foi um inimigo do povo brasileiro. Sim, eu sinceramente, eu entendo que o juiz foi inimigo do Supremo e o juiz do Tribunal do Trabalho foi inimigo do lado dos trabalhadores, caçando as contribuições do Sindicato dos Trabalhadores do Brasil. Eu fico bismado de a esquerda querer puxar o saco e foi o que mais prejudicou os trabalhadores brasileiros e enfraqueceu o movimento sindical no Brasil. Isso é real e é histórico. Por isso que está esse pouco gato pingado nas suas manifestações. Porque quem conhece a história, quem sabe a verdade, não levanta mais a bandeira da esquerda no Brasil. Eu sou um desses que eu não levanto, jamais levantarei. Hoje o movimento sindical está em milhões de prejuízos de sede de confederação, sede de federação e sede de sindicato, a venda na beira da falência com um ataque de radicais da esquerda no Brasil que começou no governo do Lula. Tentaram calar, dando dinheiro para as centrais sindicais trabalhadores. Quebraram a cara, dividiram os sindicatos em milhares de fundação no Brasil, confederação e federação. Estamos aí num movimento sindical dividido de muitos traíras que vivem de dinheiro público, que hoje está prejudicando o trabalhador. Eu dou parabéns às manifestações, às suas opiniões, mas dou parabéns aos bloguistas que falam a verdade e que contam a história do movimento sindical. Hoje eu peço aos caminhoneiros que entendam, o trabalhador da indústria está passando muita dificuldade. São 14 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil. São
milhares de pessoas que estão desocupadas no país. Estão numa crise econômica e uma crise política no país que não sai. Uma crise da justiça que virou politiqueiro também no Brasil. Isso é uma crise constitucional. Então nós estamos passando nesse momento. É muito difícil. Peço aos caminhoneiros que entendam, quanto mais aumenta a crise, mais prejudicial fica aos trabalhadores brasileiros. No preço, na inflação, no emprego, as empresas param seus investimentos e não fazem seu investimento. Então eu coloco que esse é um problema que os caminhoneiros brasileiros têm que verificar. A crise é política. O que nós precisamos é o político fazer seu trabalho correto no Senado, na Câmara dos Deputados, o presidente do país fazer o trabalho correto, articular, cada um resolver o seu problema. O Supremo tem problema com 1 ou 2 juízes, mas é um que está dando problema, que está fazendo julgamento partidário, com ataque à sua oposição. Isso é inconstitucional. Esse que eu vejo. Então, o Supremo juiz tem o problema deles, que pode ser um juiz só está dando problema. O Senado tem o seu problema. Eles têm que começar a analisar também o que a maioria quer. A maioria quer que seja julgado esse juiz por ato inconstitucional, ataque à Constituição brasileira. Eu sou bem claro, eu não chego lado nenhum, nem da direita, nem centro-direita, sou apenas um sindicalista. Nós só queremos que seja respeitada a democracia. Se um juiz desrespeitou a democracia, ele tem que responder por isso. Se ele está fazendo joguinho político como uma excelência, como o educado que estudou para aquilo, ele está fazendo joguinho político e está dando conflito constitucional no país. Então eu coloco isso como sindicalista. Pense e repense, baixe o facho e tenta cada um resolver seus problemas. Se o Senado fechou ontem e fechou hoje, até entendo. Mas a maioria quer que seja analisado o impeachment desse juiz. Se ele se defender, se conseguir provar que ele é inocente, que ele não atacou, mas os senadores têm obrigação, por uma maioria que ganhou a eleição, que foi eleita, a analisar, a discutir a questão desse juiz no país. Porque ele trouxe problema inconstitucional no país, e trouxe problema para os seus pares na justiça brasileira. Seus pares do Supremo, que muitas vezes fez o julgamento justo, mas começou a trazer problema que deixou a sociedade estressada e querendo até fechar o Supremo Federal. Mas eu entendo que nós temos que defender a democracia, jamais fechar. Resolver problema assim, nós temos que resolver no país. E o país precisa resolver sim. O problema da fome, o problema do desemprego, o problema da inflação, o problema dos preços altos, que está subindo demais, o problema do combustível, que está um absurdo, o problema do gás, que está com um absurdo, a energia está com um absurdo, subindo cada vez mais, com uma regra que está acabando com a classe trabalhadora no país. Eis esse aí é o problema. Temos problema demais. E nós não podemos mais arrumar mais problema. Nós não podemos colocar o país numa crise econômica de novo. Tem que resolver, sim. Problema também da questão administrativa do país. Se tiver funcionário público fazendo o seu trabalho baseado em politicagem, fazendo perseguição para prejudicar o governo, para encarecer os brasileiros com combustível, gás, energia, para prejudicar governo, não só a tese partidária, tem que resolver esse problema. Na verdade, esse funcionário público tem que ser dispensado a todo mundo, se ele conseguir resolver problemas. Se ele está fazendo joguinho de prejudicar os povos brasileiros. Os trabalhadores brasileiros estão largando seu carro nas garagens, porque não conseguem mais comprar gasolina. Os trabalhadores brasileiros estão cozinhando no álcool, estão se matando no álcool e combustível, porque não conseguem comprar o gás no Brasil.
Eis é o problema. Então, o que eu coloco, nós brasileiros tem que cada um resolver seu problema. O movimento sindical tem que resolver seu problema, negociar seus acordos coletivos, sua convenção coletiva da melhor forma possível, sem um ato partidário, sem a tese ideológica que acontece. Tentar resolver com os empresários, sentar 1000 vezes se for preciso, para fazer um reajuste para os trabalhadores brasileiros, para amenizar os problemas dos trabalhadores brasileiros, renovar os PPR e seus benefícios que tem no país. É tentar manter as empregabilidades dos trabalhadores brasileiros. Faça esse vídeo como sindicalista, porque a gente tem que fazer esse vídeo. É a obrigação, é um momento que é necessário o movimento sindical abrir a boca. Porque tem muitos sindicatos que se acham o dono da verdade e não sabe nem se falar num vídeo ao vivo, conversar com as pessoas brasileiras e conversar com os políticos brasileiros. Sou seguido por muitos políticos do Brasil, no meu Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, se um ouvir, se um senador ouvir, se um presidente do país ouvir o que eu estou falando, vai entender o que eu estou dizendo. Se um juiz ouvir, se um promotor ouvir o que eu estou falando, vai entender o que eu estou dizendo. Nós temos que aprender a resolver os seus problemas da sua casa, da nossa casa, que todas as casas têm problema, até nas casas das famílias. Sempre tem um filho que pensa diferente, sempre tem um filho que dá prejuízo, sempre tem um filho que faz coisas erradas. Isso é normal numa democracia. Ninguém é perfeito, nem no meio dos políticos, imagine no meio das famílias. Não existe o perfeito, existem pecadores que tem que tentar baixar o facho e tentar resolver o problema da maioria. Esse que eu coloco. Analise, meus amigos, companheiros e parceiros sindicalistas do setor de transporte dos trabalhadores. Repense que nós não podemos colocar o país numa crise econômica de novo. Já estamos um absurdo nessa crise já. Nós temos que tentar sair dessa crise. Bom dia, um abraço a todos.